Olá, Dev, tudo bem contigo? Seja muito bem-vindo à aula 22 do nosso curso de React aqui no YouTube. Se tu ainda não me conhece, o meu nome é Lucas e na aula de hoje a gente vai ver um recurso auxiliar aí para a gente poder trabalhar com o React, que é o JSON Server. Dev, se tu ainda não deu um like nesse vídeo aí, peço que dê um like, porque isso aí ajuda o YouTube a propagar esse conteúdo aí para mais pessoas e se inscreve no canal, porque isso aí me incentiva diretamente a produzir mais conteúdo como esse, tá beleza? Então, Dev, qual é que é a moral? No dia a dia, quando a gente está trabalhando ali com o React, né? Bom, a gente normalmente vai precisar se comunicar com um back-end, né? Com uma fonte de dados aí, para poder, enfim, salvar registros, consultar registros, excluir eles e tudo mais. O React ele é apenas uma parte de uma estrutura muito maior para uma aplicação completa funcionar. O React em si ele é apenas o front-end. E esse front-end precisa de um back-end para poder persistir esses dados. Dificilmente tu vai ver aí aplicações na web que não precisem de um back-end. Alguns tipos de aplicações, eles até funcionam, né? Mas normalmente tu vai precisar de um back-end. Tem aplicações que utilizam, por exemplo, um Firebase como back-end, que daí é uma outra estrutura, é um outro formato de se utilizar, mas de qualquer forma tu precisa de um back-end. Nesse caso seria o Firebase do Google, que é o back-end desse cara aí. E aí, onde é que o JSON Server entra nessa jogada? Bom, pensa assim, tu está desenvolvendo ali um projeto, um CRUD de produtos, o que seria o CRUD? Seria o Create, Read, Delete, Update e Delete de algum produto, e esse back-end ele ainda não está disponível para tu consultar ele. Ou seja, tu precisa construir uma listagem de produtos, tu precisa criar uma tela de detalhe, que vai cadastrar ou vai editar produto ou essa entidade. Só que este back-end, essas APIs aí que tu vai precisar para consultar, isso ainda não está disponível. O guerreirinho lá de back-end ele ainda não conseguiu disponibilizar. Ou tu simplesmente não tem acesso agora, ou, enfim, não tem, por qualquer motivo que seja, tá? E aí o JSON Server vai fazer o seguinte por nós. O JSON Server vai permitir que a gente consiga simular esse back-end, tá? Então, aqui para nossa aplicação, se vocês lembrarem na aula passada, a gente estava construindo ali uma listinha, né, com uma checkbox. Nas próximas aulas, a gente vai dar sequência nessa lista, só que a diferença é que a gente vai salvar, vai persistir esses dados em uma espécie de banco. Ou seja, em uma espécie de back-end para que quando a gente recarregue a tela ou abre em outro navegador, por exemplo, tu ainda tenha o estado guardado em um banco, que a gente possa consultar esse estado, né? E para fazer isso, e a gente não precisar ir construir um back-end, construir um servidor em Node ou C Sharp ou qualquer tecnologia que seja, nós vamos utilizar o JSON Server, tá? Então, o que é o JSON Server? Vamos lá. Pode pesquisar aqui no Google JSON Server. E o JSON Server, esse primeiro link já vai te dar acesso a tudo que tu precisa saber dele. A gente entra aqui, JSON Server, o que ele vai fazer por nós? Vamos ver uns exemplos aqui, ó. O JSON Server, a gente vai poder ter um arquivo dentro do nosso projeto, que aqui o pessoal está chamando de db.json, né? Então ele diz, olha, cria um arquivo db.json dentro da tua aplicação, e dentro desse arquivo JSON, tu coloca um objeto. Dentro desse objeto, tu pode colocar atributos, né? Vários deles. E aí, o que vai acontecer? Cada atributo desses, o JSON Server vai entender que é uma entidade diferente. Então, olha só, neste exemplo aqui, tu tem um atributo posts, ou seja, uma entidade posts. Isso aqui é uma listagem que vai ter vários outros atributos dentro dela. Então aqui a gente tem title, tem autor e assim por diante. E aqui eu tenho outra entidade, que é comentários, comments. Aqui dentro eu vou ter body e post ID. E ainda eu tenho outro atributo aqui dentro, quase que outra entidade, mas não necessariamente, que é o profile. E aqui dentro não é uma lista. Então o que vai acontecer? O JSON Server vai olhar para este objeto aqui, esse objeto JSON, vai ler cada um desses atributos e vai transformar esses atributos em APIs REST, ou seja, vai disponibilizar esses dados aqui para nós de uma forma que a gente vai poder fazer consultas de APIs em cima desses dados. E aí mais para frente a gente vai ver como é interessante, né, que a gente tem uma entidade posts e uma entidade comentários. E aqui dentro, ó, dentro do comentário, vai ver que ele tem o post ID,
Ou seja, aqui com o JSON Server a gente consegue inclusive fazer uma espécie de relacionamento entre comentários e posts, né? Então eu tenho um comentário que ele pertence ao post com ID 1. E no JSON Server, esse campo ID ele é meio que obrigatório, tu precisa informar esse campo ID quando tu tem uma listagem aqui, tu tem uma lista de algum tipo de objeto. E aqui tem as instruções, então, para a gente poder instalar ele e tal. O que eu vou fazer? Vocês lembram que a gente tem aqui o nosso projeto da aula passada? Então, aqui dentro do nosso projeto, eu não vou mexer diretamente nele hoje, mas eu vou instalar essa nossa biblioteca dentro do nosso projeto para a gente poder utilizar depois. O que eu vou fazer? Eu vou copiar o nome da biblioteca aqui, eu vou aqui dentro do Visual Studio Code, no terminal, e eu vou fazer o seguinte, eu vou dar yarn add -d JSON server. Então, olha só, tem uma diferença, né? Aqui ele está indicando para instalar o JSON Server de forma global, mas aqui eu estou instalando como uma dependência de desenvolvimento. Eu estou usando o yarn aqui, mas se tu está usando o npm, funciona com npm também. npm install e tal. Mas por que eu estou colocando como dependência de desenvolvimento? Porque, pensa só, se eu adiciono como dependência de desenvolvimento, o JSON Server ele vai ficar do lado aqui no nosso package.json. Uma dependência de desenvolvimento ela não vai para produção. E aí o que vai acontecer? Quando o coleguinha de vocês aí fizer o download do repositório, vou imaginar que tu está trabalhando em um time maior, quando ele fizer download do repositório e dar um yarn ou um npm install para instalar as dependências do projeto, o JSON Server vai ser instalado junto e ele vai conseguir executar o JSON Server perfeitamente. Tá? Não vai depender que ele instale também o JSON Server de forma global. Por isso, então, que eu estou adicionando aqui como uma dependência de desenvolvimento. Então, eu vou adicionar aqui, enquanto ele vai instalando aqui para nós o JSON Server, eu já vou fazer uma outra questão aqui, que é o seguinte, dentro do meu projeto, né, vocês lembram que a gente tem diversas pastas e tudo mais, só que isso aqui, dentro de Source, é todo o código relacionado ao nosso projeto, fato. E o que eu quero fazer? Eu vou criar outra pasta aqui, eu vou chamar essa pasta mock. Essa pasta de mock vai ter todos os arquivos que vão ser relacionados ao nosso JSON Server, tá? Então aqui dentro eu vou chamar aqui um novo arquivo e eu vou dizer que vai ser o db.json. Dentro desse db.json eu vou colocar aqui uma estrutura inicial. Eu vou copiar essa do site aqui mesmo para simplificar e a gente ver como exemplo. A gente melhora isso e atualiza, tá? Aqui embaixo o JSON Server finalizou a instalação dele. Para rodar o JSON Server, olha só, a gente pode vir aqui e eu rodo este comando aqui, JSON Server watch db.json. Então, tá, eu vou rodar esse comando aqui, terminal, rolei aqui, teclo Enter. Como eu instalei o JSON Server no meu projeto, o arquivo aqui vai funcionar. Olha só, ele reclamou aqui que ele não encontrou o arquivo db.json que eu coloquei na pasta errada, né? Eu coloquei para ele dar um watch, só que eu estou dentro da pasta aulas e o meu arquivo está dentro de mock. Aqui ele até funcionou porque ele criou automaticamente outro db.json. Não quero isso. Eu vou parar aqui o servidor, vou apagar esse arquivo aqui e eu vou rodar de novo, só que dessa vez eu vou colocar .mock/db.json. Agora sim, agora ele encontrou aqui o arquivo, ele carregou e olha só que interessante. Olha só, a gente tem aqui dentro post, comentários e profile, certo? Se a gente vir aqui, ó, a gente tem resources. O que são esses resources? É justamente post, comments e profile. Ou seja, o JSON Server criou para a gente endpoints para a gente poder interagir com esses dados que estão aqui dentro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o Insomnia, é uma aplicação que eu utilizo para poder fazer consultas de API, tá? Não conhece o Insomnia ainda? Enfim, tem vários tutoriais aqui no YouTube que mostram exatamente como ele funciona, mas vamos dar um overviewzinho aqui, como é que se usa ele. O Insomnia aqui, ele ajuda a gente a fazer esse tipo de consultas de API REST. Então aqui dentro do Insomnia, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso vir aqui, eu vou adicionar uma nova pasta, eu vou chamar aqui de aulas apenas. Dentro de aulas, ó, click to add
first request. Eu posso adicionar uma request nova. O que que eu vou fazer? Eu vou falar que vai ser get posts. Get posts vai ser do tipo get. E aqui eu vou poder fazer o seguinte, ó, http localhost 3000 posts. Se vocês olharem, olha só, é exatamente este endpoint que a gente tem. Então, eu tenho, se eu consulto aqui, eu listo todos os posts que eu tenho lá dentro. Isso aqui é exatamente o mesmo funcionamento de que uma API, um back-end que comunica dados em JSON, vai te responder, ou muito parecido, pelo menos, né? Se eu coloco aqui post barra 1, eu consigo consultar pelo ID um único post. E aí ele retorna só o post. Antes ele estava retornando um array, agora ele traz só um. Eu posso, em posts, trocar o método para um post. Isso aqui não é o post daquele contexto de post. Isso aqui é um tipo de requisição. Eu posso fazer o seguinte, aqui no body eu posso dizer que eu vou enviar um JSON. E esse JSON eu posso fazer o seguinte, eu vou adicionar aqui dentro, title, test, e eu vou adicionar aqui, author, Lucas. O que vai acontecer? Quando eu enviar isso aqui, se eu tiver certo, tá? Quando eu envio isso para esta URL, ele vai adicionar um novo post no meu banco de dados. Então, olha só, aqui no Visual Studio Code, a gente tem uma lista de posts, com somente um. O que vai acontecer quando eu clicar aqui? Ele adicionou um novo post, disse que teve o ID 2. O ID ele insere automaticamente, né, para nós. Se eu minimizo agora, olha só, aqui no Visual Studio Code, o nosso arquivo tem o post 2. E assim vai, eu posso adicionar quantos eu quiser. Então, com o método post, a gente consegue adicionar um post novo. Se eu coloco o get de volta para posts, então get de posts, eu consigo listar todos os posts que eu tenho. E agora eu posso fazer outra coisa. Eu posso fazer um put aqui em posts. Só que o put eu preciso fazer em um post específico, tá? Então eu vou fazer no post 2. Eu vou trocar o title. Aqui sim eu vou precisar enviar um body JSON também. O title eu vou mandar aqui o post. Vou enviar isso para o back-end. Em teoria ele vai ter que alterar isso aqui para nós. Vai ter que alterar esse post, alterar o title dele. Eu envio, ele retorna o mesmo post que foi alterado, todos os dados e o novo valor. Se a gente olha no Visual Studio Code, tá aqui, valor alterado, meu post. Outra coisa, eu posso utilizar aqui dentro também o delete. E o delete eu não preciso mandar corpo na requisição e eu vou apagar então o post 2. Antes disso, olha só, vamos consultar aqui. Vou dar um get de todos os posts. Tem 2 posts aqui. Eu vou trocar para o método de delete. E aí eu vou apagar o post 2. Beleza? Quando eu executo aqui, ele disse que a requisição foi um status 200 e não retornou nada. Então eu acho que isso significa que foi apagado. Se a gente voltar no Visual Studio Code, ó, foi apagado o registro daqui. Se eu der um get de novo aqui, pelo post 2, por exemplo, ele vai dizer que não foi encontrado, not found. Se eu consultar por todos os posts, então ele conseguiu encontrar só o primeiro, perfeitamente. Agora, olha só, vamos testar aqui. Qual é o outro endpoint que a gente tem aqui? É um endpoint de comments. Então ele vai transformar cada atributo desses em endpoints de consulta. Então eu coloco aqui comments, send, e aí ele traz todos os comentários. Mesma coisa, posso colocar aqui ele consulta só o primeiro registro. Posso fazer todo o CRUD, né? O que é o CRUD ali? É o create, read, update e delete. Né? São todos esses métodos aqui que a gente tem disponível para fazer. Então, o que vai acontecer? O JSON Server vai permitir com que a gente consiga simular essas coisas, né? Então, ele consegue simular posts, comentários, pessoas, qualquer tipo de entidade, ele vai conseguir simular o CRUD completo. Então, para o nosso exemplo aí que a gente vai ter, ele vai servir para a gente simular o nosso CRUD, aquela listinha, né? Uma listinha de tarefas ali que a gente está fazendo. A gente vai conseguir persistir isso como se fosse num API de verdade. E o que é a grande vantagem? É que como o JSON Server ele simula muito um API real, né? Se vocês derem uma olhada aqui depois em todos os recursos que ele tem, que é muita coisa, ele tem paginação, tem sorte, consegue trabalhar com praticamente qualquer tipo de recurso.
é que tu teria numa API de verdade, tu consegue trabalhar aqui. Só tem que entender aqui ó, a documentação que tu vai conseguir também. Então, como ele consegue simular isso aqui tudo, a gente consegue construir o nosso front-end, independente de um back-end, e depois que finalizou isso, quando o time lá do teu back-end disponibilizar as APIs, vai lá e simplesmente troca, né? Tu tira aquele uso do JSON Server e passa a utilizar a API de verdade. Eu acho que é bem interessante tu conhecer esse recurso, saber como é que se utiliza ele, porque ele vai, enfim, costuma agilizar bastante. Eu costumo usar direto isso aqui e funciona muito bem, né? Construir telas ali de CRUD, principalmente, né? O que eu queria mostrar na aula de hoje era isso, era o JSON Server. Dei uma estudada e testem a fundo para ver como ele realmente funciona. E aí na próxima aula a gente vai começar a utilizar ele, a construir ali toda a parte de CRUD, né? Para poder consultar essa listinha de tarefas aí no nosso back-end. Tá beleza? Deve dar um like nesse vídeo aí se tu gostou e se inscreve no canal, porque isso aí vai me ajudar bastante. Então a gente se vê na próxima aula. Valeu!